Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Prazer, meu nome é Júnior, do canal Grego Reis, e no vídeo anterior eu falei um pouco da minha história para vocês me conhecerem, e hoje é a parte 2 do vídeo. No primeiro vídeo eu falei para vocês de onde eu vim, onde eu nasci e um pouco da minha história, né? E hoje, para complementar, eu quero dizer uma coisa para vocês: dos 1 ano de idade até os 15 para 16, teve três coisas que foram a base que eu vivi: fome, humilhação e dificuldades. Foram as três coisas que me acompanharam essa fase toda. Porque como minha mãe só tinha gente criança e não tinha parente ou marido ou familiar algum para ajudar ela, a gente meio que foi criado a Deus dará, como diz o ditado, né? E eu venho falar isso não em forma de crítica, não em forma de desmotivar ninguém, mas eu venho falar isso, gente, porque tudo que eu passei eu não desejo a ninguém. Tudo que eu passei eu não desejo a ninguém. Para vocês terem uma noção, não foi uma nem duas vezes que aconteceu isso, foi todos os anos. Minha mãe não tinha condições de comprar o material escolar, entendeu? E quando ela comprava um caderninho bem fininho, da capa fininha, e um lápis e uma borracha. Era o que a minha mãe conseguia comprar. E tipo, isso já era motivo de zoação, de piada, já era motivo de ser zoado, né, no colégio. Mas não vou mentir, eu tinha vergonha, eu chorava, eu passava por situações que eu não sei nem como eu saí das situações, então embaraçosas e envergonhosas que eram. Não pelo fato de eu ser pobre, gente, mas pelo fato das pessoas em volta a mim querer me humilhar. E eu, tipo, queria me defender, mas eu não tinha como me defender, entendeu? Porque era verdade, entendeu? A pessoa falava tipo, ah, que caderno fez? Só tem esse daí, tua mãe não conseguiu comprar outro. Realmente, é verdade. Outra situação que era bem embaraçosa, eu andava com chinelinho e quebrava o chinelo e eu não tinha, a mãe não tinha condição de comprar outro, então eu colocava um prego. Aí eu andava com o maior cuidado para não bater o prego na cerâmica e o pessoal não levantar o meu pé e ver. Porque tinha muito brincadeira de mau gosto. Essa questão aí de humilhar a gente, que tava com um prego no chinelo, descer as calças da gente. Então eu tive que passar em meio àquilo tudo sem ninguém para me preparar para aquilo, sem nenhuma situação, sem apoio, sem um parente para ajudar, tipo eu, meus irmãos mais novos e minha mãe. Então, tipo assim, foi muito difícil mesmo. E outra situação também que eu tinha muita vergonha é porque minha mãe, como não tinha condições, né? Vocês vão ouvir muito isso, porque realmente a gente não tinha condição nenhuma. E a minha mãe, hoje em dia eu vejo as crianças cortando o cabelo e falo, ah mãe, eu quero corte assim, eu quero que bote uma listinha aqui, eu quero que faça desse jeito. Ah, eu não gostei assim, mãe, corta diferente. Cara, a gente não tinha esse luxo. A mãe levava eu e meu outro irmão, raspa, só isso. Raspa o cabelo, tipo, para durar mais tempo, para passar mais tempo sem ir no cabeleireiro e porque também não tinha condições. E aí você imagina, você numa situação ali que você já está com 11 anos, 12 anos, já está numa fase que você olha para as menininhas olham para você, e, tipo assim, é a fase que o pessoal, as crianças zoam mais, faz o bullying, né? O bullying, faz bullying com você. E tipo, você com a cabecinha raspada, entendeu? Aí brinca, zoa, dá tapa, etc. Então, gente, as humilhações era isso que eu passava, porque tipo assim, as próprias mães dos meus colegas de escola, elas me humilhavam também, sabe? Ah, quem é esse daí? Ah, aquele filho de rapariga e tal. É o menino de tal pessoa, tipo, era uma discriminação de uma forma que parecia que eu tava
sujo, cagado, ou tinha matado alguém. E, cara, eu era uma criança, pô. Eu era uma criança. Não tem motivo pra essa maldade toda, sabe? Hoje eu fico imaginando essas coisas que eu passei, cara. Eu fico pensando, porra, tinha nessa cidade essa maldade toda com criança? Porque os meus colegas, que era da minha idade, eu entendo, pô, criança e tal, zoa, brinca, brigava, depois tava de amizadezinha, mas os adultos, cara, eu sofri muito, cara. Eu sofri muito com o que os adultos falavam, muito, muito mesmo. E a gente não tinha geladeira, a minha mãe dizia assim, Júnior, vai deixar essa comida na casa de tal pessoa? E era amiga da minha mãe, né? Aí eu ia deixar essa comida na casa de tal pessoa e ela dizia assim: Ah, lá vem de novo, os meninos velhos da Toinha. Ah, já vem deixar isso aqui. Ah, minha geladeira tá cheia. Tipo, me humilhava e ela pegava a coisa e guardava na geladeira. Só que eu não levava isso pra minha mãe. Eu ficava com aquilo pra mim. E eu não tinha idade de estar absorvendo aquilo. Minha mãe às vezes pedia pra mim pegar um dinheiro emprestado com alguém e eu ia pegar e tipo assim, a pessoa às vezes dava e tipo, não era nem dinheiro, era R$ 2, R$ 5, a pessoa dava. Mas antes disso ela me humilhava. Ah, fala pra tal mãe que não é pra estar me pedindo nada não. E tipo assim, não foi eu que te comi pra estar te dando dinheiro? E tipo assim, cara, eu não comi tua mãe não pra tá dando dinheiro a ela não. E tipo, falava isso pra mim, mas na frente dela não falava isso. Na frente dela falava, ah, deu certo, eu te mandei o dinheiro, que bom, que legal, que eu te ajudei. Então, tipo assim, eu ouvi umas coisas muito pesadas e eu segurava aquela barra, entendeu? Eu segurava aquela barra. E tirando as dificuldades, a fome e a humilhação, eu ainda passava por injustiças, porque às vezes acontecia de eu escorregar, ou de eu cair, ou derrubar a comida, eu chegava em casa e minha mãe não entendia, ela me batia. E aquela comida que eu já estava levando para guardar na geladeira dos outros para pegar no outro dia, eu apanhava, porque porque eu derramei. E tipo, eu acredito que eu criança não iria derramar de propósito, né? E é isso, gente. A gente não tinha televisão em casa. Tá passando um carro de som aqui. Deixa eu passar. E tá horrível o som do cara, hein? Ó, tem que trocar, o som tá péssimo. E outra, gente, a gente não tinha televisão em casa. Então, por exemplo, às vezes o vizinho tava com a janela aberta. Aí ficava eu lá em pezinho assistindo lá o Dragon Ball, assistindo os desenhos da época. Ficava lá em pé assistindo. E quando a pessoa percebia que eu tava lá em pé assistindo, ela vinha e fechava a janela na minha cara. E tipo, eu saía todo envergonhado, todo errado. E saía me perguntando, meu Deus, a gente é muito pobre, pô. Eu ficava pensando, sabe, meu Deus, a gente é muito pobre. Mas hoje, gente, hoje eu me considero um cara muito privilegiado por ter o que eu tenho, sabe? Tipo, eu não sou rico, não sou milionário, mas hoje a minha casa é muito farta, graças a Deus, como eu já falei no outro vídeo. Não falta o alimento, eu trabalho, corro atrás, eu luto, eu faço de tudo para não faltar nada aqui em casa, para não faltar nada para minha esposa. Claro, sempre a gente passa um aperto ou outro, mas isso é normal, é da vida. O problema é que quando eu era criança, gente, eu não podia lutar. Eu não podia correr atrás. Eu não podia fazer nada. E no decorrer dos anos, no decorrer da vida, eu tinha a esperança que ia melhorar, que ia acabar aquela situação, que ia acontecer um milagre. E não aconteceu. E aquilo foi me desesperando, e a cada ano não tinha condições, não tinha nada. Pra você ter noção, eu tô com 33 anos. Eu nunca tive um aniversário. Eu nunca tive um aniversário. Tipo, se eu tiver algum aniversário, só se eu fizer agora pra mim, mas eu nunca tive um aniversário. E, e é impressionante, gente, como isso causa dano, sabe? Traumas, sentimentos, dor. E o que mais me doeu
em tudo isso que eu passei, não foi nem as dificuldades, a humilhação ou a fome, sabe? Foi não sentir que a minha mãe estava comigo. Eu não sentia isso. É algo que eu não falei pra ela e como minha mãe também já tá de idade, às vezes eu até tenho medo de falar e ela passar mal e tal. Mas isso me dói muito porque era meu aniversário, eu sabia, não tinha condições de fazer aniversário. Não tinha condições de me dar um brinquedo, não tinha condições de me dar um presente. Não tinha condições de fazer uma festinha. Talvez no dia do meu aniversário eu já dava graças a Deus ter o que comer. Mas uma coisa que me doeu bastante, gente, é chegar o meu aniversáriozinho e ninguém me dá os parabéns, sabe? Isso foi o que me doeu mais, sabe? Assim, de não ter um. De não ter uma pessoa pra dizer assim, cara, feliz aniversário. Deus te abençoe. Vai dar tudo certo, vai melhorar. Ano que vem, quem sabe, eu compro um presente pro meu filho. Um abraço, sabe? Isso, gente, dói até hoje. É por isso que eu falo, cara, você tem que ter muito cuidado com o que você fala pros seus filhos, o que você ensina, porque isso deixa marcas que não dá pra apagar, sabe? Porque, tipo assim, eu já sabia da minha situação. Eu sabia que não tinha condições. Eu sabia que a gente passava muito apertada. Eu sabia que ninguém gostava da gente onde a gente morava. Então, quer dizer, eu sofri todo tipo de preconceito, humilhação e necessidade que uma pessoa pode imaginar juntos. Mas o que mais me doía, que me cortava meu coraçãozinho, era não ter o apoio da minha mãe, sabe? Tipo, ô meu filho, bom dia, hoje é seu aniversário. Dá um abraço, um cheiro. Eu não tinha isso não, sabe? E isso eu nunca falei pra ela. E um dia talvez eu fale, sabe? Talvez eu converse com ela e tal. Ou se ela ver esse vídeo, porque eu tô fazendo, qualquer um pode ver. Ou se ela ver esse vídeo. Mas isso é doloroso, gente, sabe? Você que tem filho, sabe? Você que tem filho. Quem sou eu pra estar falando alguma coisa pros seus filhos? Mas se você tá passando necessidade, dificuldade, pô, acorda de manhãzinha, faz o que você puder, mano. Vai na padaria, compra um pãozinho quentinho, um cafezinho, acorda ele, ô meu filho. Papai não tá podendo me dar nada hoje. Mas tá aqui, ó. Feliz aniversário. Vamos comer aqui com o pai. Troca uma ideia, sabe? Isso é muito importante, cara. É muito importante. Você saber que, tipo assim, você não tem nada, não tem condição, mas tem uma pessoa ali do seu lado, cuidando. Tipo, tipo esse aqui, ó. Ele não sai de perto de mim. Ele não sai de perto de mim. Aconteça o que acontecer, ó. Tá aqui, ó. Cara, isso é tão importante, cara. Tão importante. Tão importante que você não tem noção. Então, se você tem seu filho, sua filha, você não tá podendo fazer nada agora, mas demonstra, pô. Demonstra que você se importa. Demonstra o seu amor. E isso fortalece demais o caráter, a confiança, entendeu? Os, os princípios da criança, cara, melhora demais. Você falar, filho, ó, papai não tá podendo dar, mas eu tô aqui do seu lado, papai tá batalhando. Se eu não conseguir agora, talvez mês que vem eu lhe dê alguma coisa. Mesmo que não consiga, mas o fato de você estar ali, você estar presente, estar falando, é muito importante, gente. E isso eu não tive. Isso é o que mais me dói, sabe? Não foi a fome, não foi a dificuldade, nem as humilhações. Foi esse fato de não ter alguém do meu lado, de ter alguém cuidando de mim. Eu peço desculpa se nesse vídeo eu falei algum palavrão, mas infelizmente era o que eu sofria, gente. Não tenho outra forma de me expressar, de falar. Não tem outra forma de dizer o que eu sofria sem eu falar as palavras corretas, que
todo mundo chamava minha mãe de rapariga, entendeu? E, e tipo assim, eu não podia fazer nada, entendeu? Eu era criança, eu apanhava dos mais velhos, eu chegava em casa chorando. Ao invés de minha mãe me ajudar, me acolher, tentar entender, ela batia mais. Então, pô, cara, minha vida teve uma época da minha vida que eu só queria sumir, cara, eu só queria desaparecer. Eu só queria desaparecer. Os momentos que eu tinha de diversão era quando eu chegava do colégio, que eu ia tomar um banho no rio, brincava com os meninos de pega-pega, esconde-esconde, de bola de gude, de baladeira, ia caçar no mato, tirar de baladeira. Não matava nada, mas atirava nas árvores, no rio, nas pedras. E era muito bom isso. E eu fico pensando, sabe, gente, hoje, até hoje, eu sou um cara que muita gente me julga, sabe? Muita gente me julga. Olha pra mim, não gosta de mim. Tipo, quando eu comprei minha moto, que eu fui trabalhar na empresa que eu tô hoje, eu percebi que na primeira semana a minha moto tava com uns 4 arranhão. E aquele arranhão que a pessoa faz de chave. E eu fico pensando, pô, cara, será que a pessoa sabe o quanto foi difícil para mim comprar essa motinha? Será que a pessoa sabe o tanto que eu sofri para ter essa motinha hoje? Será que a pessoa sabe de tudo que eu passei para mim poder tá pagando ela? Dos sacrifícios que eu tive que fazer? E tipo, eu volto a falar mais uma vez, gente. Você não sabe o que ninguém tá passando. Você não pode falar mal de uma pessoa que você não sabe como é que tá na casa dela, como é que tá os problemas dela, como é que tá os filhos dela, como que tá a vida dela. Então, hoje eu tenho muito esse cuidado de entender o que a pessoa está passando. Quando a pessoa chega séria, eu sou muito de brincar, né? Porque não parece, mas eu sou um cara muito brincalhão. Tipo, eu brinco muito com os colegas de trabalho. Então, tipo assim, quando eu vejo que um tá meio diferente, que não tá legal, eu já dou uma freada, tento entender se a pessoa tá bem. Ô irmão, tá legal? Tal, já troco ideia. Às vezes a pessoa tá, às vezes tá com problema, às vezes tá legal, às vezes tá com problema. Aí a suspeita que eu tinha é verdade, a pessoa não tá legal. Então aquele dia eu já não brinco com ela, deixo ela quieta. Se eu puder dar um conselho, eu aconselho. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se não, eu não ajudo. E essa parte 2 da minha história, gente, é para complementando a parte um. E com 16 anos eu fui embora. Então quer dizer, o tempo que eu tive com a minha mãe biológica foi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu morei 7 anos com a minha mãe. 7 anos. Cara, 7 anos eu morei com a minha mãe. E depois disso eu não voltei mais. Eu fui embora, comecei a trabalhar, fui para Fortaleza. Aí de Fortaleza eu comecei a trabalhar, lá me acidentei, me desanimei, me desmotivei. Lá foi onde eu fiquei com ansiedade, passei um momento muito difícil com relação à ansiedade. Foi um ano me tratando, um ano muito, muito difícil, mas eu não me entregava, todo dia eu lutava. A ansiedade me dava dor de cabeça, eu dizia eu vou trabalhar. Me dava dor de barriga, eu dizia eu vou trabalhar. Me dava tremor, medo de multidão, eu falava eu vou trabalhar. Eu ficava inseguro. Para você ter noção, numa fila de supermercado, aquele tempo de espera que você tem numa fila de supermercado, aquilo ali era um inferno para mim, cara. Era um inferno. E eu dizia, meu Deus, eu não sou assim, eu não aceito isso, eu não aceito. Eu direto falava, eu não quero isso pra mim, eu não sou assim, eu não aceito isso. Deus, tira isso de mim, eu não aceito, não aceito. Eu repreendia direto, entendeu? Eu repreendia direto. Se você não acredita em Deus, se você é de outra religião, independente da sua religião, estou falando da minha, que eu acredito em Deus, não posso dizer que eu sou de uma religião, mas eu posso dizer para vocês que eu frequentei um pouco a católica, mas creio em Deus, eu creio demais. Eu repreendi aquilo. E se você não acredita ou tem outra religião, é não aceitar, cara. Não aceita, não aceita. E expulsa da tua vida, procura outras coisas, vai ler, vai procurar um esporte, vai, expulsa. Mas voltando ao vídeo. Aí voltando ao foco do que eu tô falando, que é da minha vida. Depois eu falo um vídeo mais voltado para essa questão da ansiedade, o quão é difícil essa barreira e o quão importante é você sair dela.
E sim, gente, dá pra sair. Graças a Deus eu tô livre dela já faz 2 anos. Tô livre total. E voltando ao vídeo. Aí sofri esse acidente lá em Fortaleza. Me desanimei. Queria ir pra fora do país. Mas minha mulher não queria ir. Então falei, cara, quer saber? Vou ver o que dá pra fazer. Aí apareceu a oportunidade de eu ir pra vir pra cá pra São Paulo. Vim pra São Paulo e até então tô aqui. Graças a Deus, trabalhando, firme e forte. Todo dia pedindo a Deus. Saio de casa, coloco Deus na frente. Quando chego, agradeço a Deus porque cheguei. E é isso, gente. A minha vida ainda continua uma batalha, mas comparado ao que eu passei na infância e na adolescência, isso aqui não é nada. E eu queria compartilhar essa minha história com vocês, porque, como eu falei, a gente nessa terra é passageiro. E tipo, se você tá desmotivado, se você tá triste, se a vida tá horrível pra você, acredita, pô, a minha foi a mesma coisa. Eu posso ter os mesmos problemas que você, mas eu acredito que eu já tive bem piores com relação ao que eu passei. E tipo, não é questão do seu problema ser pior que o meu ou o meu ser pior que o seu. É a forma que você vai lidar e a forma que você vai reagir. Agora sim, claro, né? Se for uma doença que impossibilita a sua vida, aí você tem que se apegar muito a Deus. Mas se for algo tipo fome, dificuldade, humilhação, miséria, falta de oportunidade, cara, vamos, mano, sai daí, sai daí, de onde você estiver. Vai procurar a tua oportunidade, vai procurar a tua melhora. E é isso, gente. Para complementar o meu vídeo esse sou eu. Meu nome é Júnior, 33 anos. Como eu falei para vocês no primeiro vídeo de onde eu vim, estou complementando agora algumas coisas que eu passei na infância. E espero que sirva de motivação para você esse vídeo, para que os seus problemas que você estiver passando, a dificuldade que você estiver tendo, não foca nela não, pô. Não foca nela não. Só coloca uma coisa na tua cabeça, vai passar, eu vou passar por isso, vou sair mais forte, vou vencer e nada vai me parar. Eu tô aqui, pô, tudo que eu já passei. Cara, se eu for falar aqui pra vocês tudo que eu já passei de dificuldade, de passei perto da morte, de acidente, de tudo, cara, é uns 3 dias aqui falando com vocês e não acaba. E eu não tô aqui conversando com vocês, sã e salvo, graças a Deus, com saúde, olhando aqui pra essa tela. E agradeço quem puder ver meu vídeo, espero ter lhe ajudado. Essa é a parte 2 da minha história. Vai vir a parte 3. E a parte 3 vai ser o momento que eu tô agora. Eu falei a parte 1, que foi da minha infância, que eu fui dado, aonde eu cheguei. A parte 2 eu falei das dificuldades, humilhação. E vai ter a parte 3, que é onde eu tô agora, como que eu tô. E obrigado, gente, quem puder ver meu vídeo, Deus abençoe. E se lhe ajudar de alguma forma, compartilha. Mostra isso pro seu filho. Pula a parte que tiver algum palavrão, me desculpe. Pula a parte que tiver algum palavrão. Mas vai ajudar sim seu filho. E vai ajudar a você, a forma que você pensa. Se não lhe ajudar de alguma forma, me desculpa, mas não é esse o meu intuito. E muito obrigado. Tchau, gente.